existe uma mística, vamos dizer assim, de que o digital não é para todo mundo, está saturado. Tem esse time que fala isso, que digital não tem mais o que fazer, é só um monte de curso de vender curso, e tem curso disso, tem curso daquilo, e mentoria, e high ticket, e um monte de coisa, infoproduto. E aí tem aquela galera, que é o meu time, que eu acho que é o teu também, que diz que, cara, tá só começando. Tá só começando. Jeff Swardy, qual é o segredo para tirar um projeto do papel e ou entrar nesse mundo digital? Fala, Maguinho, prazer em estar falando. Como é a primeira live, o cara trabalha no digital e não faz live, eu não tô te vendo. Isso é normal? Não é? Ou é eu que Às vezes é um bug do Instagram, mas tu tá é? aparecendo tranquilo. Tá Tá? aparecendo, tá. Então, daqui a pouco o cara é um ananá e não faz live, né? Então, essas coisas podem acontecer. O Cara, teu áudio então, não tá muito bom, que eu acho que é por causa do fone. tá. Então, vamos tentar resolver isso de um jeito. Peraí. Tá Deixa eu ver. tentando aí. Eu te falo porque essa é a terceira. Fazia um tempo que eu não fazia live, tá? Sim. Dá um segundo Não, aí. tá Eu bom, vou. tá bom, tô ouvindo aqui no computador. Tá bom? Tá. Só pra mim que tá Então tá. ruim aqui. Mas tá tranquilo, eu te entendo. Eu ouvi Que no bom. computador e você tá indo bem. Eu fiz, Cara, então, mas deu tempo que eu não fazia live, eu fiz três, essa terceira dessa semana. Então aconteceu isso de não aparecer imagem, aconteceu do áudio tá travando, segue o jogo. segue o jogo e toca a ficha, então vamos lá. Cara, assim, não. Eu gosto, o título provocador do qual o segredo para tirar o projeto do papel, o digital, como é que ele tá e como é que a gente pode trazer um projeto no digital também. Acho que isso é um tema que tá, assim, né, na minha visão, ainda está só começando, assim, de uma certa forma, até porque a gente pode usar o digital para muita coisa e não só para vender especificamente o curso, né? Acho que a venda de cursos, ou a venda de produtos digitais, de uma certa forma, mentorias, enfim, ou qualquer outra coisa, eu acho que ele é uma pequena parcela do que o digital pode entregar. E hoje eu vejo que a gente, enfim, claro, eu convivo muito mais com quem está querendo fazer no digital como a sua venda de cursos. Então, isso acaba sendo o foco principal. Mas a gente tem muita gente ainda que nunca comprou um produto digital, nunca se aventurou por esses lados de cá também, como um pouco de produção de conteúdo. Então tem pano para manga para todo mundo, assim, né? Para quem quiser, para quem se sentir apto a entrar no digital, a tirar de fato uma ideia do papel e vir com tudo para esse lado de cá do balcão, que ele é interessante e ao mesmo tempo ele é cheio de desafios, cada dia um desafio novo, cada momento algo surge que possa tentar fazer com que ou a gente, né, venda mais, ou a gente consiga vender melhor, ou a gente consiga entregar alguma coisa diferente pro nosso cliente. Então, o digital ele é um caminho bem recente, né, para quem está chegando agora, mas que é um momento, parece papo assim meio de coach, né, enfim, aquela coisa do gênero, mas o momento certo para entrar no digital, ele é agora, né? Então, se a gente não fizer isso nesse momento, a gente não vai fazer mais. Amanhã a gente já está atrasado. Mas esse papo de coach é o papo que eu gosto, né? Porque eu sou terapeuta, e sou coach, e sou treinador, então. Quando eu falei, Eu quando eu gosto falei, quando de. eu falei assim, quando eu falei papo de coach, eu pensei, pá, mas quer que eu pegue a mão? Não, não. Não, mas eu gosto, cara, porque eu sempre conto a história. Uma vez a gente foi dar uma palestra. Era uma palestra logo depois de um churrasco, assim, né? E aí o pessoal tava conversando e alguém disse assim, porque... E a gente chegou e eles já estavam almoçando, assim, a gente tava participando ali, a gente ia dar a palestra depois. E aí alguém falou alguma coisa do tipo assim, porque hoje em dia, digital, todo mundo quer vender curso, não sei o quê, eu também vou vender curso, eu sei assar churrasco, eu vou vender curso de assar churrasco também. E e todo mundo começou a rir, assim, né? E eu, já
trabalhando tempão no digital, assim, né? Já vendendo alguma coisa, já entendendo como era. Eu olhei para ele assim, cara, sério que tu tem um curso de churrasco? Daí ele me olhou assim, hã? Eu assim, cara, eu não, eu acho que eu sei assar, mas se eu tivesse alguém conhecido, fosse próximo, que nem é tu, que nem eu te conheço, eu ia, cara, eu não sei assar frango, eu falei pra ele assim, eu não sei assar galeto, e eu quero aprender a assar, se tu tivesse um curso agora, eu fazia o Pix pra ti agora. Cara, ficou aquele silêncio assim, estraguei o almoço, estraguei a palestra, né? Depois a Carol veio e fez uma palestra bacana pra nós, né, pra me salvar. Porque eu acho que é isso, assim, sabe? Acho que o pessoal se perde naquilo, começa a repetir o que alguém falou e nem se dá conta no que está repetindo, né? Então, quando a gente vê o pessoal trabalhando no digital e com resultado, eu estava falando contigo sobre isso ontem até, às vezes parece que é um muro que a gente não conseguiu atravessar ainda. Então, Sim. quando a gente enxerga tanta gente fazendo digital e outras entrando e não tendo algum resultado e não conseguindo, isso cria uma barreira. Isso parece que é mais uns violinhos que vai colocando em cima e a gente não consegue atravessar. Nesse tempo de trabalho com digital, tu consegue perceber os muros que tu já atravessou e aqueles que tu ainda precisa atravessar, assim? Cara, do ponto de vista pessoal, muito. Assim, fazer essa live especificamente, ter começado um canal de YouTube também, esses são muros que a gente, que eu sempre tive, de uma certa forma, e que o digital ele vai te propiciando fazer isso e fazer isso até de uma forma meio ruim, assim, eu vou dizer, tá, no começo. Então, por que eu quero dizer isso? Eu, quando eu comecei o meu caminho, tinha começado a trabalhar no digital, comecei em 2021, mais ou menos, eu assumi que o primeiro ano, assim, seria muito ruim, né, de uma certa forma. Então, eu assumia um risco até, eu estava, enfim, era professor universitário, estava bem na universidade, com algumas coisas a realizar, mas eu resolvi me licenciar e passar um ano ruim dentro do digital, assim, em termos de resultado, não em termos de projetos, assim. Porque conheci pessoas muito boas, conheci pessoas que eu ainda mantenho amizade até hoje, desde os primeiros momentos que eu tive por aqui, e me dediquei a pegar projetos que não eram os melhores projetos para tocar, para primeiro romper esse muro enfim, de construção mesmo, enfim, de poder fazer alguma coisa aqui pelas bandas do digital. A gente está muito acostumado com coisas offline, né, digamos assim, trabalhos mais tradicionais. E quando a gente vem para cá, a gente fica nessa toada do que fazer e tudo mais. Então, eu rompi essa barreira. A gente precisa vir preparado, quando a gente vem para o digital especificamente, a gente precisa vir preparado para fracassar especificamente, assim, né? Para não ter os resultados iniciais. Uma das coisas que eu ouvi ali, enfim, dentro do digital de pessoas, né, grandes, que o digital ele é um jogo de quem decide continuar mais, não é um jogo de quem é melhor especificamente. E talvez eu nem digo que eu seja melhor, e realmente eu acho que eu não sou, eu cometo erros, né, dentro dos projetos que eu tô também, mas o digital ele permite esse erro, ele permite um aprendizado validado muito rapidamente e uma nova tentativa logo em seguida, assim. Então, eu vejo muito isso. Eu vejo que o digital ele tem essa possibilidade de trazer essa velocidade em tirar as ideias do papel e também de trazer essa possibilidade da gente falhar, mas saber que vai falhar, e falhar tá tudo bem. Tem um livro aqui que fala muito sobre sobre permissão para errar, né? A gente tem que ter permissão para errar, né, das organizações, das nossas aqui. Claro que é difícil errar, é difícil muitas vezes aceitar o erro, mas saber que ele faz parte do processo de aprendizado, né, e de desenvolvimento da gente como um todo para sequência dos trabalhos, né? E tirar a ideia do papel é muito isso, sabe? Tá claro e ciente de que as coisas não vão sair como foram planejadas no começo. Não saiu muitas vezes como planejado para pessoas que são muito maiores do que a gente. Eu acho que esse é um negócio que eu queria falar lá no começo, que era uma das barreiras e um dos aprendizados que eu tive especificamente. Quando eu comecei a participar de eventos presenciais, a partir do ano passado, mais ou menos ali, enfim,
que a gente começou a ter uma retomada de eventos presenciais a partir de 22 ali, então ano passado eu fui a alguns, esse ano eu fui mais em alguns. Muito do conteúdo é conteúdo motivacional e de coach, como a gente estava brincando ali no começo. E claro que tem conteúdo técnico, mas muito é conteúdo motivacional, justamente porque as pessoas necessitam disso para quebrar esses muros e para romper essas questões que acompanham a gente, assim como um todo, né? Especialmente em coisas novas. Uma das coisas que a gente conversou sobre. Acho que tem um segredo para tirar o projeto do papel? Ou quais foram os projetos que tu participou e que tu participa? E que a gente até está um pouco envolvida, né? Pode falar do canal até. Para tirar essa ideia do papel e colocar em ação? Eu acho que a primeira ponte, a gente comentava ali na primeira ponte, é tirar o projeto da cabeça, né? Então, assim, a gente tem um projeto na cabeça, uma ideia na cabeça, muitas vezes, e a gente tem que fazer o primeiro movimento de botar ela num papel, que seja num doc, num documento, num Notion, num Trello, onde tu quiser. Mas esse é o primeiro movimento que talvez seja o movimento mais difícil, porque a gente tem medo de fracassar como um todo, né? Então, quando a gente tem uma ideia, enfim, eu tô com não só a do canal, que tem outras, tô com uma ideia também, enfim, que está aqui eu me ruminando há um tempo e eu acho que o primeiro ponto é traçar ali especificamente, né? Tirar ela da cabeça, botar no papel e a partir de que ela esteja no papel, saber desenhar as ações necessárias para fazer aquilo acontecer. Assim. Então, se eu quero, né, enfim, se eu quero fazer um canal de YouTube, o que eu preciso ter para fazer esse canal? Não, eu preciso ter uma câmera. Não precisa ser uma câmera boa, mas pode ser uma câmera especificamente. Eu preciso ter um áudio, eu preciso ter. Né, eu não preciso fazer a melhor coisa do mundo no primeiro dia, porque não vai ser. Né? A gente está acostumado muitas vezes em ver as pessoas que estão, né, sendo os principais players hoje, né, com uma estrutura gigante, mas a gente não começa assim. Então, eu vejo muito isso, eu vejo que, especialmente esse movimento agora de aparecer um pouquinho mais, fazer live, canal de YouTube, essas coisas do gênero, eles são um pouquinho desse movimento de tirar a ideia do papel e dizer assim, cara, eu preciso. A primeira coisa que eu fiz, mas eu já joguei fora aqui, quando a gente começa a vir com a ideia veio a ideia do canal ali, veio aquele um pouco do empurrão que a gente tem, que também tu me deu. A gente, cara, a primeira coisa que eu fiz foi anotar, assim, escrever canal do YouTube, o que eu vou fazer, eu vou falar disso, eu vou falar daquilo. Enfim, tem aqui atrás ali os post-its colados, que são os temas e vídeos possíveis para fazer. Cara, é encontrar a tua forma. Eu tenho uma forma, assim, de ser um pouco visual, preciso ver aquilo, as coisas para conseguir que elas me pressionem a executar. Então, eu acabo fazendo isso. Eu acabo, enfim, colocando. Se a ideia veio para a cabeça, rapidamente já coloca no papel para que aquele papel possa te pressionar, tu possa passar para ele olhar e dizer, cara, é isso aqui, eu tenho aqui na minha frente a minha meta de vida, de trabalho. Então tá aqui ela me pressionando todos os dias a buscar fazer alguma coisa diferente. E sei que não vai ser da noite pro dia, sei que vai demorar um tempo para acontecer, mas é saber que esse tempo ele vai demorar, vai passar um tempo que talvez os resultados não venham, assim, ou venham, fiquem, né, numa média, depois vão, mas que depois, em determinado momento, eu sei que eles escalam de uma forma como a gente não está prevendo até. E acho que isso pode ser o mais divertido. Mas, cara, eu realmente eu trabalhei muito tempo com empreendedores também, assim, dentro do parque tecnológico e com desenvolvimento de ideias. E a grande questão para eles, a grande questão que a gente fazia lá e que a gente desenvolvia era justamente fazer com que eles pudessem pensar em, cara, qual é a forma mais fácil de fazer isso aqui, né? Enfim, a gente falava dos MVPs, né? Então, na verdade, transformar isso aqui no MVP, testar e aprender. Acho que a grande questão de ideia é pensar nesse ritmo. Né? O que eu preciso fazer para validar isso aqui ou não validar? E qual é o aprendizado que eu tenho em relação a isso, né? Em relação a
a isso que eu estou fazendo e que me deixa mais, que me tira alguns passos no caminho, né? Ele me aproxima do caminho que eu quero chegar. Então, eu penso que é muito isso. Assim. Quando tu começou a pensar sobre o canal, né, e a gente conversou, eu acho que eu ouvi essa metáfora esses dias, até falei ontem com o Vini na live, que às vezes, a pessoa quer criar um canal ou quer entrar no digital e é como se ela tivesse com o carro estragado na estrada. Se ela ficar dentro do carro, qual a chance de alguém passar e ajudar? Agora, se ela sai e ela começa a empurrar o carro, provavelmente um, dois, três vai passar e vai dar uma mãozinha para dar um empurrão. Eu acho que é isso que é esse tirar o projeto do papel. Primeiro, né, a gente conversava sobre isso ontem, eu e tu, de tarde, sobre tirar da cabeça e bota no papel, porque fica mais fácil até pro outro poder enxergar, né? Quando tu me falava do canal, eu disse assim, cara, grava um vídeo. Grava um vídeo, e aí, a partir desse primeiro vídeo, e eu ainda falava pra ti assim, cara, assiste o primeiro meu lá. Não tem como tu fazer pior do que o meu primeiro lá. Então, faz aquele primeiro, e aí tu vai assistir aquilo ali e diz assim, peraí, eu acho que esse caminho aqui... E aí eu falei pra ti ainda, né? Cara, eu vi, e eu acho que tu pode ir por esse caminho aqui. E tu falou assim, era exatamente isso que eu tava pensando em fazer mesmo, quando eu depois gravei o vídeo. E que já é até a minha pergunta, assim, uma das coisas que tu, nesse caminho, tu tem escolhido trabalhar com bastante pesquisa, né? Que é uma coisa que está bem em alta, assim, para quem talvez não esteja tão imerso dentro do mundo digital. A questão de pesquisa de produtos e pessoas está muito mais forte hoje em dia, né? A gente está alcançando um outro patamar de trabalho. E tu optou também pelo desenvolvimento de novos produtos. Como é que tu enxerga esse trabalho no digital com esse ponto assim de desenvolvimento de novos produtos? O que que eu vejo, assim, né? A gente, de uma certa forma, apesar de estar trabalhando no mundo digital desde 2021, assim, né, que é pouco tempo, não estou dizendo assim, desde... Não, é pouco tempo, assim, não são 3 anos ainda, e a gente já consumia produtos digitais desde antes da pandemia, já comprava meus primeiros produtos digitais, que são lá de 2017, eu acho, 2016, quando eu comprei os primeiros produtos, primeiras transações da Hotmart, assim. E aí o que que a gente via naquela época, e todo mundo, de uma certa forma, diz isso. Até 2020, 2021, qualquer um abria um produto, abria uma live e simplesmente vendia. E conseguia vender porque as pessoas estavam lá prontas para comprar, estavam prontas para passar o seu cartão e tudo mais. Isso já é uma realidade que ela não vem mais acontecendo. Assim, hoje, por quê? Porque, claro, depois dos cursos para ensinar a vender curso, a gente acaba tendo uma oferta maior de pessoas vendendo o seu próprio produto, enfim, o seu conhecimento, tentando buscar essa monetização. E aí o que acaba acontecendo, assim? A competição aumenta, né? Isso é uma coisa boa. E ao mesmo tempo, a gente tem produtos ou necessidades diferentes que a audiência vai mostrando e vai necessitando, né? E aí a parte fundamental de pesquisar o usuário, assim, o teu cliente, é que justamente ele vai te dar todas as informações necessárias para desenvolver o teu produto. Hoje é muito claro, assim, hoje a gente consegue, né, hoje, assim, né, 24 de outubro de 24, quando a gente está fazendo essa live. Hoje a gente consegue criar e pedir para o chat GPT criar um produto para ti. Sabe? Dá para fazer. Só que, ao mesmo tempo, isso é de uma pobreza, de uma certa forma, intelectual e do ponto de vista até de atenção com o teu cliente, porque muitas vezes o teu cliente ali vai estar dizendo algo que nenhuma inteligência artificial vai conseguir captar se tu não ouvir ele. Então, a gente trabalha muito com essa ideia de pesquisa aqui, de ouvir o usuário, de atender ele. A gente está, um exemplo clássico específico disso, a gente está desenvolvendo agora uma oferta de Black Friday, e a gente foi lá saber da audiência o que eles queriam, né? Enfim, né? O que atrai mais. Então, assim, claro que isso é algo muito simples e a gente não é especificamente de desenvolvimento de novos produtos, mas ao mesmo tempo a gente fez uma entrega de projeto nessa última semana, justamente para uma Expert em que a gente foi a campo, a gente pegou 800 pessoas num questionário quantitativo, mas a gente também trabalhou grupos focais, né, que são grupos menores,
para ouvir, para tentar entender elementos de uma solução para o problema que ela oferta lá. Então, a gente centra isso e a gente apresenta depois uma série de características de produto que o produto deve ter, que vão atender aquele tipo de necessidade do cliente, que a inteligência artificial ela não vai, né, conseguir apresentar de uma certa forma aquilo, porque ela não ouviu aquele cliente, ela não ouviu aquele usuário, ela vai se basear muito na pesquisa que ela vai fazer ali, enfim, nas fontes que ela tem, ou das fontes que ela recebe especificamente. Mas eu vejo muito isso, assim, eu trabalho há alguns anos com essa visão de desenvolvimento de projeto e de produtos. Eu sempre, desde que eu, enfim, comecei no mundo meio de professor e tal, enfim, na universidade, uma das coisas que eu sempre gostei de fazer, um dos mundos que eu sempre gostei de buscar conhecimento era na área de design, especialmente design de produto. Então, eu tentei várias vezes, em vários momentos, me unir a professores de design dentro da universidade, justamente para construir soluções, porque eu acho que o mundo dos negócios hoje ele é uma aproximação, né, e o negócio, uma empresa especificamente, ele é uma aproximação da área de ADM com a área de design. Porque a área de design traz uma aproximação de usuário que muitas vezes a área de negócios ela não conseguiu ter, porque ela tem que se preocupar talvez com outras coisas. E tá tudo bem, mas assim, a fusão das duas é o que faz justamente a gente conseguir ter produtos melhores, né? Então, à medida em que a gente consegue entender melhor o usuário, que é um pouco do que o design nos traz, com questões de marketing, de viés cognitivo, enfim, a gente consegue melhorar e trazer, por exemplo, o que o Carlos trouxe aqui no comentário agora, do nível de consciência do consumidor que aumenta. Então é necessário uma maior persuasão. E de fato é. Então o que a gente acabou entregando dentro de um projeto agora? Foi justamente isso, de a gente apresentar características de um produto que tenham a ver com que a gente criou características para o produto, elementos para o produto, baseado no viés cognitivo, né, baseado em como a mente do ser humano funciona, para que a gente possa persuadir ele melhor. Então, talvez o ChatGPT consiga fazer isso, talvez, não sei. Eu nunca pedi para ele fazer isso num prompt. Mas justamente essa ideia, né, de que a gente precisa pesquisar muito, né, para trabalhar. Então, quando eu me juntei, quando eu busquei essa junção específica da área de design com a área de negócios, eu vi a necessidade muito grande dessa parte de pesquisa. Então, a gente começa a estudar modelos, enfim, design thinking, alguns outros modelos específicos de visão de desenvolvimento de projetos, e a gente, enfim, entende nos nossos, e um dos que eu mais gosto de trabalhar, ele centra muito o começo do trabalho na pesquisa, que eu digo sempre que é a parte mais importante de desenvolvimento de produtos, de tirar uma ideia do papel. Cara, então eu estava dizendo das três camadas de pesquisa de mercado. Então, né, enfim, dentro dessas minhas pesquisas eu me deparei com esse autor que falava especificamente de três tipos de pesquisa de mercado. Então a gente falava da pesquisa de tendências, né, da gente tentar entender o que está acontecendo ao redor de outros contextos que não, de outras realidades que não a minha em específico. Então, pô, a gente está falando de tentar entender de fato o que acontece no mundo em várias áreas. Então a gente precisa tentar entender o que está acontecendo nisso, na área social, área política, área econômica, enfim, a gente tem uma metodologia para isso. Depois a gente vai para uma pesquisa de contexto, que é entender de fato quem é a pessoa que a gente está, ou o meu mercado, os meus concorrentes, o que eles estão fazendo de melhor, quem é que já está nesse meio que pode ser uma pessoa que eu possa me espelhar, ou que eu possa tentar, enfim, copiar, não sei se esse é especificamente o termo, mas que eu possa fazer o benchmarking, né? Não, copiar é muito feio. Modelar, usar o termo que todo mundo usa, modelar, fazer um benchmarking, fazer essas coisas mais assim. Mas então, justamente nesse sentido, a gente pesquisar a tendência, a gente pesquisar contexto e a gente pesquisar também, e aí a parte mais importante, que é pesquisar pessoas, que é justamente ouvir, enfim, e qual é o meu cuidado muito dentro desses projetos que eu tenho feito agora? Não fazer
não basear todas as escolhas e as questões de um produto com base só em questionários de formulário. E aí é um erro que eu vejo muito grande no digital, é que as pessoas, elas acabam, e os infoprodutores como um todo, acabam se baseando dentro de um formulário de Google de 4, 5 questões, muitas vezes mal feitas, e não dão atenção para uma conversa individualizada, para uma entrevista, para um grupo focal como esse que eu fiz. Então a gente dá muita atenção, a gente tenta extrair informações futuras com questões objetivas. A gente não vai conseguir fazer isso. Então a gente não consegue prever futuro olhando para um questionário, um formulário de perguntas fechadas. A gente acaba precisando ampliar um pouquinho mais a pergunta e a resposta e o tempo de análise e todas essas questões, porque a gente não consegue tirar o futuro, né, ou prever o futuro. Prever o futuro a gente não consegue, mas imaginar o que vai acontecer em termos de produto ou de necessidade do consumidor somente com um questionário de perguntas fechadas e objetivas. A gente precisa ampliar quanto mais o possível o ouvir com cuidado o usuário. Vou te dar um exemplo. A gente fez em 2020, no começo do ano passado, a gente fez um projeto justamente disso. Uma pessoa que não estava conseguindo ganhar tração dentro do digital, não estava conseguindo aumentar o seu faturamento naquilo que ele se propunha. E aí eu, enfim, conversei com ele e entrei no projeto justamente para que a gente pudesse fazer esse trabalho de ouvir as pessoas de uma forma individualizada e aí propor especificamente, a partir desse modelo, ouvir eles e tentar, a partir dali, fazer análise, fazer uma síntese disso, né, criar conceitos específicos e aí partir por uma linha de teste de projeto e de oferta. Tanto é que nesses 2 meses que a gente ficou no projeto, eu gosto muito de detalhe, parece que eu estou falando terceira pessoa que é a gente, né? Que eu fiquei no projeto, a gente conseguiu elevar o faturamento do cara de 2 anos, eu até trouxe isso no meu perfil, 2 anos de faturamento em 2 meses, então a gente conseguiu fazer com que ele conseguisse ter faturamento crescer a partir de um trabalho de pesquisa prévio, baseado naquilo que a gente ouvia dos usuários, para criar uma oferta que pudesse ser atrativa para eles a ponto de gerar esse volume de faturamento. Então, a importância dessas 3 pesquisas, a gente está vendo lá na tendência o que aconteceu dentro do mercado de desenvolvimento de produtos digitais ou, enfim, de outros tipos de produtos. É importante a gente olhar para outro horizonte também. Depois a gente foi ver o contexto e foi entender dentro dos concorrentes dele o que tinham, quanto é que cobravam, por que eles eram bons, onde é que eles erravam. Os próprios respondentes das perguntas também já chegaram e já nos disseram muitas vezes: meu concorrente, né, o teu concorrente ou outro player faz assim, eu não gostei. Então a gente consegue colher essas informações e aí sim desce para o último nível ali, como se fosse um funil de atenção das pessoas para que a gente consiga ouvir elas e chegar numa oferta melhor. Então, eu gosto muito desse modelo de pesquisa em três níveis, em 3 camadas, para que depois a gente possa analisar todos esses dados e a gente possa depois partir para a parte de síntese, como a gente chama, que é reunir os principais conceitos e aí depois partir para uma oferta. E até, assim, não é que o formulário do Google não vai me ajudar, mas é que o formulário objetivo de Google ali, ou em qualquer outra plataforma de coleta de dados, ele vai nos dar o conhecimento e o comportamento passado, mas ele não me ajuda a prever o comportamento futuro. Então, esse é o ponto. Assim, eu posso usar formulários Google para saber tudo o que aconteceu, formulários fechados, tudo o que aconteceu para trás da vida do meu potencial cliente. Mas para pensar para frente, o ideal é sentar, conversar, ouvir e fazer esse momento mais subjetivo. E muitas vezes o digital ele não faz isso. Ele baseia muito das suas ações e dos seus produtos em formulários. Então, assim, eu acho que esse é um passo que começa, né, a ficar mais
nítido agora enfim, eu tenho... Toda vez que eu converso especificamente com alguém, com algum produtor, e apresenta essa solução, o pessoal fica, puxa, mas é muito boa essa tua ideia e tal. Claro que isso tem um custo, né? Então, quanto mais a gente coloca pesquisa qualitativa, que envolva uma análise de dados diferenciada, isso vai levar o custo de um projeto. Então, mas o que eu costumo dizer muito para eles é que toda a pesquisa dá ROI, né? Então, toda pesquisa, ela tem um retorno sobre aquele investimento. Porque quando eu invisto numa pesquisa, eu tenho dois caminhos. Eu posso fazer com que aquela pesquisa me dê os insights necessários para faturar muito mais, e aí a pesquisa se pagou, ou ela vai me dar insights necessários para eu não fazer o que eu ia fazer e eu deixo de gastar aquele dinheiro. Então, ela me traz um retorno sobre o investimento nas duas pontas. Então, né, eu tenho até acho que eu tenho um post lá especificamente sobre isso, né, que é a questão do ROI, e toda a pesquisa da ROI, independente do resultado que ela chega, porque ela vai te trazer dados sobre o mercado e sobre os teus clientes, enfim, enfim, gera isso uma decisão melhor por parte do empresário ou aqui no nosso caso, do infoprodutor. Sabe que tu tava falando sobre isso, eu tava lembrando, eu chamava diferenciar isso, eu trabalhava em agência, que era sobre coleta de dados e coletas de informações. Às vezes o pessoal tem a coleta de dados que são só dados, tá só escrito ali o ano quantos anos a pessoa tem. Quando tu vai para informação, que é uma pesquisa qualitativa, tu vai perguntar quantos anos a pessoa tem, como é que ela se sente quando ela faz aniversário, onde é que ela nasceu e tudo mais. E no meu trabalho de terapeuta hoje, eu faço a pesquisa essa do formulário. E é muito engraçado, a minha pesquisa tem umas 40 e poucas perguntas, assim, né? Então eu meio que destrincho mesmo, assim, a vida da pessoa. E quando eu chego para conversar, às vezes eu faço a pergunta dali e não tem nada a ver. Esses dias eu fiz com um cliente e uma das perguntas era, você tem religião? Tem, né? E acho que era católico, não tenho certeza. E ele dizia assim, não, a religião é tudo para mim. É a coisa que mais me traz alegria. Eu, conversando com ele presencialmente, fui conversar e ele assim, pois faz mais de um ano que eu não participo da igreja, não sei o que. Peraí, olha só. Na pesquisa, tu disse que é o que mais... Como é que tu tá um ano sem participar se é o que mais te traz alegria? Na hora, ele olhou para mim e disse assim, caramba, eu não tinha me tocado nisso. Então, às vezes até isso, a pessoa está respondendo, ela nem está entendendo o que ela está respondendo até ela ser confrontada ali. E eu costumo dizer... Pode falar. Não, eu ia concordar. Tanto que a gente utiliza, o que a gente acaba fazendo, né, para esse tipo de estratégia. A gente acaba criando, faz um processo de validação de questionário, né? Então, assim, a gente bola um questionário, bola umas perguntas que a gente quer fazer e a gente faz meio que um pré-teste, pode dizer assim, a gente faz uma testada com outras pessoas para ver se as pessoas estão entendendo as perguntas, né? Para que justamente a gente possa ter as melhores respostas possíveis e não surja casos como esse da pessoa que acha que a religião é legal, mas faz um ano que eu não vou na igreja. E sabe que isso serve também, eu estava conversando contigo esses dias e falei quantas pessoas têm conversado comigo, assim, vai numa festinha, vai no almoço de paróquia, tá conversando, assim, eu chamo até no direct e pergunto assim, eu queria tanto entrar no digital, eu queria fazer, mas não sei como fazer e tudo mais. Eu, geralmente, digo para a pessoa fazer, né? O que tu quer fazer? Produz conteúdo. Sobre o que quer? Sobre o teu trabalho? É isso que tu quer fazer? Ou sobre algum hobby? Não, meu trabalho. Cara, começa a fazer. As pessoas vão te pedir algo para te produzir com o tempo, se for bom. Mas não sei o que fazer. Grava live, faz um post, não precisa ter muita coisa assim. Mas eu também acho que não dá para ser de qualquer jeito. Porque às vezes a pessoa ela começa a falar sobre alguma coisa e na verdade ela quer vender outra, né? Então, quando tu começa a conversar com um expert teu ou que está chegando, se aproximando para conversar, o que tu sugere as primeiras coisas a se fazer? Já chegar assim, não, entra no jogo, sabe? Vai lá e faz. Ou tu diz, olha, vai lá e faz, mas vamos começar de um jeitinho, pelo menos? Cara, normalmente o que eu acabo, né, o primeiro ponto que a gente sempre tem que saber para quem é que a gente vai falar,
né? Qual é o tipo de público que a gente vai ter. Então, assim, é, claro que a gente tem, enfim, vai pegar qualquer cara de marketing, enfim, ou mesmo de design, o cara vai te dizer, bah, desenha a tua persona. Qual é a tua persona? Quem é a tua persona? E muitas vezes a pessoa que está começando, ela sabe, primeiro não sabe nem o que é persona. E muitas vezes ela vai desenhar uma persona que talvez, no fim das contas, não é quem ela vai atingir. Então eu substituo a persona especificamente por uma premissa chamada o cliente dos sonhos. Então eu preciso tentar entender quem é o meu cliente dos sonhos, quem é o cara que de fato eu quero atender. Eu quero atender, sei lá, pessoas que ganham um tanto de renda mensal, eu vou falar de pessoas, para quem é o público que eu quero para os meus, porque aí toda a tua estratégia de comunicação, ela vai especificamente pensada para aquele público e é feita para aquele público, né, e aí a tua conexão acaba, né, os conteúdos de conexão, eles acabam vindo de uma certa forma mais impactantes para aquelas pessoas. Mas o que eu costumo sempre dizer esse é o primeiro ponto, é saber para quem a gente fala. Na medida em que a gente sabe para quem a gente fala, o que eu costumo, né, pensar, o que eu costumo sugerir, o que eu costumo fazer, assim, cara, é fazer e testar, né? O digital, ele permite esse teste, né, e esse aprendizado. Eu gosto muito do conceito do Eric Ries, da startup enxuta, que é o conceito de aprendizado validado, né, que eu trouxe lá no começo das lives, né, que é justamente essa ideia de fazer alguma coisa rápido e aprender sobre aquilo. Eu gosto muito da ideia do fazer rápido para errar rápido, para corrigir rápido. Então, na medida em que eu tenho uma ideia e testo essa ideia muito rapidamente, é muito melhor errar pequeno e quebrar pequeno do que efetivamente tu quebrar quando tu tá grande, quando tu é uma empresa assim, porra, fatura milhões, e aí tu tem um erro que possa vir a quebrar o teu negócio, é um problemático. Mas quando tu é pequeno, quando não tem nada, pô, vai e faz e testa e vê qual é o melhor modelo possível, dá tempo para aprender a corrigir. Bom, a gente tem esses dados, essas informações, bom, vamos corrigir agora tudo isso e vamos buscar a melhor correção de rota possível, a melhor ação possível em relação a isso. Então, cara, a primeira coisa vai produzir conteúdo, vai querer entrar para o mundo digital, entender para quem tu quer falar, né, especificamente qual é o teu cliente dos sonhos, porque a gente já precisa produzir conteúdo aqui tentando pensar em como é que eu vou vender ele. Não especificamente vou produzir para fazer entretenimento, ou vou produzir para ver depois o que. Então, assim, de fato, qual é a tua oferta possível e como é que tu vai vender, né? O que tu vai vender especificamente e produzir o conteúdo pensando nisso. Então, assim, o que tu vai vender, para quem tu vai vender. E aí tu vai testar o formato, porque muitas vezes o teu formato, o teu cliente ideal, ele não vai estar aqui no Instagram, ele vai estar no YouTube. Então, pô, tu vai criar conteúdo no YouTube. Tu não vai criar conteúdo no YouTube e no Instagram. Tu vai focar em um, né? Tu vai dominar uma ferramenta para depois ir para outra. Então, isso é algo que eu fico sempre, né, tentando pensar, porque muitas vezes a maioria dos infoprodutores ele está aqui no Instagram, focado aqui, fazendo conteúdo aqui, porque talvez aqui seja mais fácil, não sei. Porque aqui as pessoas estão mais próximas, mas aqui o contato ele não é como no YouTube. Então, o foco é dominar a ferramenta em que o teu cliente esteja, ou onde tu acha que o teu cliente está. No meu caso, em específico, eu acho que os meus potenciais clientes possivelmente estejam no YouTube. Então, o meu foco de atuação é criar conteúdo lá, trazer para cá, para o Instagram depois, da medida do possível, mas o meu foco primordial de ação está lá. Então, eu vejo muito isso, assim. Então, a gente tem que entender, né, respondendo a tua pergunta, entender para quem eu quero falar, o que eu quero falar para esses caras e testar o melhor formato possível na onde eles estejam. Então, acho que basicamente essas são as primeiras tentativas, assim. A partir daí, enfim, formato, oferta, essas coisas do gênero, bom, aí a gente vai ajustando na medida do possível, porque a maioria das vezes, né, o próprio público vai te dizer o que ele quer comprar de ti, né? Qual é o produto que ele quer comprar, quanto é que... Então isso também ajuda, muitas vezes, aquele cara que está indeciso, não sabe de fato o que vai ofertar. Cara, vai e começa, onde é que tu acha que a pessoa vai estar e bora, então
Senão a gente fica nesse, né, enfim, esperando ali alguém empurrar o carro. Olha só, já que tu falou no YouTube aí, conta um pouquinho, a gente tá quase chegando no final já. Conta um pouquinho sobre a ideia do canal ali, né? Sobre o teu canal, como é que tu criou o canal agora por esses dias, e qual que é a ideia que tu vai compartilhar por ali. Faz teu pitch. Vou fazer o meu pitch aqui. Não, o meu pitch é muito bom, porque era um canal para eu conseguir botar um vídeo essa semana, mas eu não consegui gravar ainda. Vamos ver o que rola, mas vamos lá. Cara, a ideia é justamente isso, assim, é poder usar aquele canal como uma ferramenta. Vamos lá, qual é o objetivo daquele canal? Cara, honestamente, buscar projetos, né? Buscar gente que queira uma consultoria, buscar gente que queira alguma mentoria, alguma coisa nesse sentido para desenvolver conteúdo, para desenvolver negócios. Eu fui professor universitário, então eu quero usar também aqui o canal como a gente costumava lá fazer assim, objetivo geral, e a gente trabalhava com objetivos secundários, objetivos, né, específicos, digamos assim. Então, um dos meus objetivos específicos é poder dar aula, assim, quando a gente, né, se torna professor, que era um dos meus sonhos lá de 18 anos atrás, quando estava na faculdade, eu sempre quis ser professor universitário, achava que isso ia ser o supra-sumo da minha carreira. E cara, é muito legal, é maravilhoso dar aula, mas a gente, depois que está lá dentro, descobre algumas coisas ou faz algumas coisas que acho que não são necessárias. E aí quero usar o canal do YouTube como esse repositório de conhecimentos e de troca de experiências e fazer o canal mostrando, né, como a gente tem as dificuldades de criar um canal, como mais ou menos isso aqui, assim, pô, tinha que ter gravado um vídeo essa semana, mas não consegui. E poder usar o canal como sendo o bastidor do canal também, né? Então, assim, o meu foco lá vai ser falar sobre o desenvolvimento de novos produtos e trazer essa visão de pesquisas, de tendências, de contexto de pessoas e as partes depois, como é que eu analiso, como é que eu sintetizo as informações e transformo isso em produto. E poder falar também sobre a jornada de desenvolvimento de um canal, porque eu pego lá, vamos imaginar o seguinte, vamos pegar um cara grande, como no YouTube lá, como o Peter Jordan. Esse cara tem um canal lá explicando como é que ele faz para ganhar dinheiro no YouTube. Porra, mas ele já é grande pra caramba. Tem uma equipe que vai fazer com que ele consiga gerar resultados muito melhores do que o meu. Então, a ideia é que eu possa gerar uma conexão com alguém que esteja na mesma situação de vida que eu hoje, né? Eu vou olhar e dizer assim, cara, eu vou criar um canal de YouTube. Quais será que são as dificuldades? Uma é dessas. Pô, não tô conseguindo gravar. Qual é o melhor jeito de gravar? Qual é o melhor horário? Qual é a melhor, sei lá. E depois acompanhando as métricas mesmo, mostrando, aqui está acontecendo isso, aqui está acontecendo aquilo. Pô, chegar um momento lá, chegar quando o YouTube, o canal for monetizado. Pô, agora foi monetizado, agora nós temos que pensar em conteúdos que possam gerar um pouquinho mais de interesse e curiosidade das pessoas para conseguir, de fato, fazer aquele canal gerar retorno financeiro. Bom, e aí a gente ir desenvolvendo todas essas questões. O foco do canal é justamente esse, de poder falar sobre esse mundo do digital que eu tenho vivido, né, nesses últimos anos, falar sobre vendas, que também é uma área que eu atuo aí há quase 20 anos, falar sobre a venda de produtos, desenvolvimento de novos produtos e mostrar também esse bastidor de um canal pequeno que está, né, eu até coloquei lá, esse canal é um canal novo e começa com zero inscritos e vai chegar até onde a minha disposição permitir. Espero que chegue lá, se um dia ela chegar a 100 mil, 1 milhão de seguidores. E aí a ideia justamente é poder fazer essa troca aqui, gravar esse tipo de conteúdo, gravar reuniões de pauta, jogar para dentro do canal e mostrar para as pessoas as dores, né, de quem está começando a produzir um canal do zero. O YouTube é a nova TV, né? Então a gente precisa também é um espaço democrático para estar lá. Então, acho que esse é um pouco do meu grande objetivo com o canal do YouTube, né? Muito, enfim, já vinha começando a pensar nisso e aí um empurrão do Vaguinho aqui, justamente para que a gente possa tirar de fato essa ideia que saiu da cabeça, foi para o papel e agora se concretizou nesse canal. Sabe, quando eu fui começar a pesquisar sobre o YouTube, eu vi que a maioria dos acessos hoje em dia já são pela televisão, né? 64%. Então, pois é. E aí eu fui atrás do MrBeast, né? Que é um dos maiores youtubers do mundo, assim.
Tu sabia que o canal dele já tem inteligência artificial para quase, acho que são 12 línguas? Então ele grava tudo em inglês, e aí se tu entrar no canal dele já tá traduzido com a inteligência artificial para português. Traduzido ou dublado? Dublado ali? Traduzido e dublado. Legenda, né? Dinheiro, Assim, dinheiro, dinheiro dá acesso à não, tecnologia. contas, se eu não me engano, são contas acima de 100 milhões de inscritos, elas já têm essa tecnologia pelo YouTube. Tu consegue acessar ali, tem um comando, tu consegue alterar ali, tu consegue ver a língua que tu quiser ver. É sensacional, cara. Sabe qual é o problema? É que a gente olha para isso e a gente diz assim, caramba, não tem como eu fazer, não tem como eu entrar nisso. Mas não é lá, né, cara? É eu comigo, né? Não, Eu tenho um canal zero e até quando eu vou chegar. Isso, é tu contigo, tu começando agora, e tu sabendo que os caras que estão lá com 100 milhões também começaram com zero. Claro que ninguém vai ser um fenômeno que nem o Cristiano Ronaldo lá, que, enfim, claro, é uma máquina, né? Ele criou um canal do YouTube Ele já é muito grande fora, né? Então assim, o cara ganhou acho que 20, 30 milhões de inscritos no YouTube, assim, num dia. Então, um recorde absoluto. Mas é claro, ele tem toda uma base fora então ele vai ter dinheiro e tecnologia suficiente para fazer os vídeos melhores do que a gente. Mas a gente começa com o celular. E tá de boa, vamos lá, vamos desenvolver o negócio assim e vamos ir crescendo nesse sentido. O YouTube ele vai ter esse poder, né? 64% dos acessos hoje são por televisão. Então, cara, é surreal. Hoje mesmo eu estava vendo um post lá sobre o YouTube, enfim, a televisão passando a coroa para o YouTube. Então, esse é o caminho, talvez, de muitos negócios mesmo. Então, os negócios criaram seus próprios canais, as pessoas donas dos seus negócios criaram seus próprios canais para buscar essa continuidade. E, cara, eu realmente quero, né, conseguir desenvolver ali dois vídeos por semana para deixar de repositório, nem que seja, né, sobre aulas, sobre coisas. E porque no fim das contas o processo de passar o conhecimento adiante, ele é muito legal. Então a gente gosta enfim, de desenvolver conteúdo, por assim dizer, né, de passar o conhecimento. Então fica todo o YouTube, ele fica legal por isso, e até porque ele vai ficar por anos. Então daqui a pouco tem um vídeo que eu estou gravando hoje ou amanhã que vai ter vários acessos daqui a uns meses, daqui a talvez ano que vem, vai bombar, não sei, e o YouTube tá lá para isso. Então acho que esse é o divertido, né? O meu algoritmo do YouTube deve ser muito maluco, porque no mesmo dia eu assisto no computador, no celular e na TV. Então, né, os caras estão assistindo nas três ao mesmo tempo, às vezes. Cara, pra gente encerrar, conta não sei se dica é a palavra, mas se tu pudesse dar um empurrão no carro de alguém sobre a questão de bastidores, sobre a questão de desenvolvimento de novos produtos, questão de YouTube, de lançamento, qual que seria, assim, o teu empurrão, assim, para quem tá assistindo, assim? Cara, o primeiro empurrão talvez seja dizer que posso ter falado várias vezes aqui, posso cometer agora uma das maiores incoerências dessa live, mas enfim, talvez o ser humano seja seja assim mesmo. É que o mercado digital ele não é para todo mundo, né? Então, assim, esse é um ponto bom de se colocar. Apesar de que a grande maioria das pessoas tem competência para estar por aqui. A questão é saber o quanto tempo ela aguenta sem resultado, né? Ou com resultado demorando para vir. Então, eu sempre perguntava isso para os empreendedores que eu trabalhava lá no Parque Tecnológico, e a minha pergunta para eles era quanto tempo eles demorariam para desistir. Então, né, enfim, isso aqui é um jogo de tempo, esforço e dinheiro também. Então, se a gente vai estar, se eu estou aqui especificamente, eu vou me dedicar um pouco de tempo, vou me dedicar um esforço, vou gerar esforço especificamente nisso e vou, de certa forma, investir tempo, investir dinheiro especificamente aqui. Então, ao entrar no mercado digital, é preciso pensar nisso, né? Quanto tempo eu aguento fazer isso aqui sem desistir? Se me perguntar hoje quanto tempo eu
aguento aqui até desistir, né? Cara, essa é uma resposta que eu te confesso que eu não tenho hoje, mas eu sei que não é pouco tempo. Eu sei que não vai ser em 2 meses ou 3 meses que eu vou virar uma sensação do YouTube ou de qualquer coisa do gênero. Mas eu sei que eu preciso botar um tijolinho por vez, pode ser que demore mais, mas se eu tenho tempo, né, esforço e dinheiro para isso, vamos tocar. Mas o primeiro ponto é pensar nisso, é pensar o quanto tempo tu demora sem resultados e quanto tempo tu consegue desistir, apesar dos resultados pequenos. Né? Acho que essa talvez seja a principal dica, porque muitas vezes acontece isso para as pessoas, né? Elas estão ali, tentam, e muitas vezes acabam desistindo, né? Quando talvez tinham que faltava um pouquinho mais. Vai aparecer de novo, né? Vou voltar lá naquilo que tu, no papo de coach ou qualquer coisa do gênero lá do terapeuta, que talvez aqueles, enfim, aquelas chargezinhas que mostram o cara cavando e faltando um pouquinho para chegar no pote de ouro. É um pouco isso. O digital é o jogo de quem desiste mais devagar. Demora mais para desistir. E esse cara normalmente é o mais recompensado. Então eu acho que é isso. Assim, se tu vem pro digital, aprenda que no começo tu vai fracassar, né? Tu vai não ter resultados, para que depois os resultados começam a acontecer, crescer até chegar no nível que tu espere especificamente. É justo que muito custa o que muito vale, né? Cara, baita papo. Valeuzão pelo esse papo de hoje aí. Até uma próxima. Eu que agradeço. Valeu, até mais. Heitor.